Agora, nós vamos entrar falando um pouco sobre os fatores de risco, né? Que nós temos nesse período gestacional. Então, de acordo com alguns fatores de risco, algumas gestantes elas podem apresentar uma maior probabilidade de evolução desfavorável, que são as chamadas as gestantes de alto risco. Então, a gente vai entender um pouquinho, basicamente, quando os fatores de risco eles nos possibilitam ser atendidos na atenção básica, pela equipe de atenção básica como baixo risco, consideradas gestantes de baixo risco, quando eles indicam um caminhamento ao pré-natal de alto risco e quando eles indicam um caminhamento para o pré-natal, o pré-natal em emergência e urgência obstétrica. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar aqui sobre os fatores de risco que eles permitem a realização desse pré-natal em atenção básica. Então, o pré-natal, os fatores de risco que ainda possibilitam a atenção de baixo risco. Temos os relacionados às características individuais e às condições sociodemográficas desfavoráveis, né? Que são a idade menor do que 15 e maior do que 35 anos. Ocupação, que quando a gente tem, por exemplo, uma profissão que gera muito esforço, esforço físico excessivo, né? Uma carga horária muito extensa, uma rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse, como por exemplo a própria enfermagem, né? Então, uma ocupação dessa é considerada fator de risco, mas ainda permite esse tratamento considerado baixo risco. A situação familiar insegura e não aceitação daquela gravidez, principalmente se tratando de uma adolescente. Uma situação conjugal insegura, baixa escolaridade, tipo menor do que 5 anos de estudo regular. Condições ambientais desfavoráveis, como pouco saneamento básico, ou lugar onde tem muito tiroteio, por exemplo. Uma altura menor do que 1,5 metros. IMC, que evidencia um baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Os fatores relacionados à história reprodutiva anterior são recém-nascido com uma restrição de crescimento, pré-termo ou mal formado. Por exemplo, o pré-termo, né, é o bebê prematuro, que a gente chama, né? Então, quando a nossa gestante ela tem uma história reprodutiva anterior, onde ela teve o bebê com uma restrição de crescimento, ou o bebê nasceu prematuro, ou ele teve uma má formação, a gente tem um fator de risco ali. Né? Macrosomia fetal, que é um bebê com mais de 5 quilos, onde na gestação anterior teve diabetes, aquela mulher teve diabetes, aí gerou esse neném com macrosomia fetal. Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas. Intervalo interpatal, menor do que 2 anos ou maior do que 5 anos. Nuliparidade, que é quando a mulher nunca tinha engravidado, então essa é a primeira gravidez dela. Ou multiparidade, né? Onde a mulher teve 5 ou mais partos. Cirurgia uterina anterior e 3 ou mais cesarianas. Agora, os fatores relacionados à gravidez atual. O ganho ponderal inadequado, então ela ganhou muito peso ou não ganhou peso na gestação. A infecção urinária e anemia, que a gente usa sulfato ferroso para prevenir. E os fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Alto risco. Todos esses outros que eu citei, estava falando sobre um pré-natal onde basicamente, sim, elas têm um fator de risco, mas elas ainda podem ter o seu pré-natal realizado na rede básica. Então, elas vão ser consideradas gestantes de baixo risco. Mas agora a gente vai entrar nos fatores de alto risco. Então, nesses fatores, eu tenho uma gestante que ela não vai ser atendida em rede básica. Ela não é uma gestante de baixo risco, ela é uma gestante de alto risco. É bastante atenção, a gente tem que demandar uma bastante atenção, uma bastante monitoria nessa gestante. Né? Os fatores relacionados às condições prévias são cardiopatias, pneumopatias graves, incluindo asma brônquica, nefropatias graves, como insuficiência renal crônica e em casos de transplantado, endocrinopatias, especialmente diabetes, hipotiroidismo e hipertiroidismo, doenças hematológicas, inclusive a doença falciforme e talassemia, hipertensão arterial crônica ou casos de paciente que faça uso de antihipertensivo. Então, eu tenho esse processo de hipertensão arterial quando a pressão ela é avaliada antes das 20 semanas de gestação. Então, a hipertensão arterial, a mulher já tinha hipertensão arterial. Como que eu sei que ela já tinha? Quando essa pressão alta é vista, é aferida, é confirmada antes da 20ª semana de gestação. Agora, quando ela é confirmada, ela é vista após a 20ª semana de gestação, nós temos uma hipertensão gestacional. Então, o que é uma hipertensão gestacional? É aquela que só pode ser diagnosticada após as 20 semanas de gestação. Quando ela é diagnosticada antes, é só uma hipertensão arterial que a mulher já tinha. E, de qualquer forma, as duas são consideradas de alto risco. Tanto qualquer síndrome hipertensiva que a mulher esteja tendo atualmente, ela é uma gestante de alto risco. Doenças neurológicas, como epilepsia, doenças psiquiátricas que necessitam de um acompanhamento, como as psicoses ou depressão grave, doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico ou outras colagenoses, alterações genéticas maternas e antecedentes de trombose venosa profunda, que é a TVP, ou embolia pulmonar. Porque a gestante ela vai para alto risco
Porque se tem antecedentes, ela tem uma possibilidade de ter novamente. Então, em casos de TVP, em casos antecedentes de TVP ou embolia pulmonar, ela mesmo que ela não tenha atualmente, ela vai para alto risco, porque tem risco dela ter de novo. Nós temos as ginecopatias, que são as más formações uterinas, por exemplo, miamatose, tumores anexiais, entre outros, portadores de doenças infecciosas como hepatite, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária. Nesse caso aqui, é bom ter um adendo aqui que qualquer sífilis, qualquer nível de sífilis, tanto a primária, secundária ou terciária, todas elas são de alto risco. Porque na gestação, a criança ela pode vir cega, pode vir com deficiência mental e etc. Enfim, todas as fases da sífilis são de alto risco. E outras DSTs, né? A hanseníase, que é a famosa lepra, ela é tratável, porém é um tratamento muito prolongado, demanda às vezes meses esse tratamento. Então ela vai também para atenção de alto risco. A tuberculose, a dependência de drogas lícitas ou ilícitas, né? Elas também vão para alto risco, porque quando a gravidez consegue ir para frente nesses casos de uso de drogas, o que é difícil, a criança ela já nasce dependente. Muitas das vezes, né? E ela pode ter crises de abstinência. Então, a gente vai demandar uma atenção também muito mais intensa para essa gestante. E qualquer patologia clínica que necessite de um acompanhamento especializado. E os fatores relacionados à história reprodutiva anterior são morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, né? Principalmente se for de uma causa desconhecida. Então, se na minha gestação anterior eu tive um abortamento e eu não tive conhecimento, não sei a causa daquele abortamento. Principalmente se eu não sei a causa, vai ser um fator de risco. E de qualquer forma, qualquer abortamento que eu tenha tido na minha história reprodutiva anterior, eu ainda vou entrar em alto risco. História prévia de hipertensão, doença hipertensiva da gestação, né? Com mau resultado obstétrico ou perinatal, onde a gente teve uma interrupção prematura da gestação, uma morte fetal intrauterina, uma síndrome de HELP, a eclâmpsia, internação da mãe em UTI, enfim, qualquer história prévia da doença hipertensiva, da gestação, lembra que eu falei, tudo relacionado à hipertensão é alto risco. Então, qualquer história de doença de hipertensão, a gente entra em alto risco. Um abortamento habitual, quando a gente tem aquela prática, nossa, abortou várias vezes, então a gente tem uma gestante de alto risco, ou esterilidade e infertilidade também. Os fatores relacionados à gravidez atual são restrição do crescimento intrauterino. Então, eu tenho uma restrição do crescimento desse feto dentro do útero. Polidrâmio ou oligodrâmio, que são quando a gente são doenças, né? Onde a gente tem muito líquido amniótico ou pouco líquido amniótico naquela bolsa, naquela placenta. Gemelaridade, que são os casos de gravidez de gêmeos, né? Malformação fetal ou arritmia fetal. Distúrbios hipertensivos da gestação, que pode ser hipertensão crônica, pré-existente, hipertensão gestacional ou transitória. Enfim, se tem alguma coisa relacionada à pressão, a hipertensão, a pressão alta, já entra em alto risco, como eu falei. Infecção urinária de repetição ou 2 ou mais episódios de pielonefrite, que é a infecção bacteriana que afeta os rins. Toda gestante com pielonefrite, ela deve ser inicialmente encaminhada ao hospital de referência para uma avaliação, né? Anemia grave ou não responsiva a 30 e 60 dias de tratamento. Então, eu tratei, sendo que esse tratamento ele não obteve uma resposta entre 30 e 60 dias. Então, ela vai para alto risco. E no caso da infecção urinária também, a gente tratou, mas não obteve resultado, então a gente está tendo infecção urinária toda hora, de repetição, ela também vai para alto risco. Portadores de doenças infecciosas como hepatites, a gente falou sobre isso, né? Toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis e outras DSTs. Infecções, né, como a rubéola e a citomegalovirose, adquiridas na gestação atual. Evidência laboral de proteinúria, que pode ser um sinal de hipertensão. Diabetes mellitus gestacional. Desnutrição materna severa. Obesidade mórbida ou baixo peso. Nestes casos, a gente vai encaminhar a gestante para uma avaliação nutricional. O NIC3, que é qualquer câncer que esteja no estágio 3. Então, a gente vai encaminhar essa gestante ao oncologista. Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia BIHART 3 ou mais, que são os estágios do câncer ainda. Então, ele está no estágio 3. Então, se ele estiver no estágio 3 para cima e a gente tiver essa suspeita, a gente vai encaminhar essa gestante ao oncologista. Mamografia com BIHART 3 ou mais vai para o oncologista. Adolescentes com fatores de risco psicossocial, então, a gravidez na adolescência por si só é um baixo risco, mas a adolescência com fator psicossocial é alto risco. E nós temos os fatores que vão indicar um encaminhamento à urgência e emergência obstétrica. Então, a gente falou já sobre o atendimento de baixo risco, o atendimento de alto risco, que a gente vai entrar agora no atendimento em urgência e emergência. Nós temos as síndromes hemorrágicas, né, incluindo o descolamento prematuro da placenta, o DPP, né, a placenta prévia, independente da dilatação cervical e da idade gestacional. Se tiver uma síndrome hemorrágica, a gente vai levar para urgência e emergência.
Suspeita de pré-eclâmpsia, então a gente tem uma pressão arterial maior do que 140/90, medida após 5 minutos de repouso na posição sentada. Quando estiver associada à proteinúria, a gente pode usar o teste rápido de proteinúria. Os sinais, quando a gente vê uns sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensivas, como estocomas cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia, perdão, que é a dor na boca do estômago, ou dor intensa no hipocondrio direito, que a gente entende que é o seguinte, só é eclâmpsia se tiver convulsão. Então, esses são os sinais premonitórios da eclâmpsia. E se a gente entrar na eclâmpsia, nós vamos ter crises convulsivas nos pacientes, entendeu? Nessas gestantes. E aí a gente também vai para urgência e emergência. Qualquer crise hipertensiva também, onde a gente tem uma pressão arterial maior que 160/110, a gente também vai para emergência. Amniorexia, amniorexia prematura, que é a perda de líquido vaginal, né? A bolsa estourou, o rompimento da bolsa, né? Onde a gente tem uma consistência líquida em pequena ou grande quantidade, mas de forma persistente, né? Ela pode ser observada mediante ao exame especular com manobra de Valsalva e a elevação da apresentação fetal. Em casos de isoimunização RH, que é a doença hemolítica, né? Do bebê ali, da gestação, onde a gente tem uma mãe com fator RH negativo e uma criança com fator RH positivo. Anemia grave, onde a gente tem uma hemoglobina menor do que 8. Trabalho de parto prematuro, onde a gente tem contrações. Só existe trabalho de parto quando tem contração. Então, onde a gente tem uma contração e a modificação do colo uterino, né? Em gestantes com menos de 36 semanas. Idade gestacional a partir de 41 semanas confirmadas, onde o bebê ele já está passando da data, está passando do limite ali. Então, a gente tem uma criança no pós-termo. Chegando no pós-termo, né? Hipertermia, onde a gente tem uma temperatura maior do que 37,8, mesmo na ausência de sinais e sintomas clínicos de IVAs, se tiver hipertermia, a gente vai para emergência. Suspeito ou diagnóstico de abdômen agudo em gestantes. Abdômen agudo é a dor abdominal, né, de causa desconhecida. Suspeita ou diagnóstico de pielonefrite, que causa ardência urinar, que é infecção ovular. Ou outra infecção que necessite de internação hospitalar. Qualquer infecção, suspeita ou diagnóstico de alguma infecção ovular ou qualquer outra que necessite de internação, pielonefrite e tal, a gente vai para a emergência. Suspeita de TVP, trombose venosa profunda gestante, onde a gente tem como sinais a dor no membro inferior, edema localizado ou varicosidade aparente, onde a gente está em investigação de prurido gestacional, que é a coceira, né? E icterícia, uma coloração amarelada na pele. Vômitos incoercíveis, que não são responsivos ao tratamento, com comprometimento sistemático com menos de 20 semanas, é o que a gente chama de hiperêmese gravídica. Os vômitos inexplicáveis no terceiro trimestre, porque geralmente esse processo de náusea, de êmese, é mais no primeiro trimestre, né? E quando ele ocorre no terceiro trimestre, esses vômitos inexplicáveis, nós temos um sinal de alerta para emergência. Restrição do crescimento intrauterino, oligodrâmino, que é o pouco líquido amniótico, e os casos clínicos que necessitem de avaliação hospitalar, como cefaleia intensa e súbita, sinais neurológicos, crise aguda de asma. Nos casos com menos de 20 semanas de gestação, as gestantes, elas podem ser encaminhadas à emergência clínica.